Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Um corpo no necrotério. A moça que nos conta esse relato é do interior de São Paulo e ela trabalha em um hospital à noite. Ela é auxiliar de hotelaria nesse hospital. Sendo assim, ela conta que já ouviu muitas histórias de arrepiar, histórias de assombrações, coisas de deixar o cabelo em pé mesmo. Ela conta então que ela e uma amiga entraram pro plantão delas às 6 da tarde. E o tempo foi passando, e quando foi por volta da meia-noite, o celular do trabalho que fica com elas tocou, chamando em um determinado setor. E elas foram, só que para chegar nesse determinado setor, tem que passar na frente do necrotério. Nisso, quando elas estavam no pátio, já bem próximo de chegar na frente do necrotério, elas viram uma Fiorino branca, sabe aquelas com a parte de trás toda fechada? Estava estacionada bem na frente ali do necrotério e o motorista da Fiorino estava lá dentro tirando um corpo dentro do caixão já. E a amiga dela, a Cássia, diz que tem muito medo de defunto, essas coisas. E nessa hora ela falou que ia voltar para trás, porque ela tinha muito medo dessas coisas, que ela não gostava de ver aquilo. Nesse momento, o motorista da Fiorino, aquele moço, as interrompeu. Ela conta que era um moço moreno claro, com uma blusa azul, uma calça preta e um sapato social. Era um cara muito bem apresentável, assim. E esse moço disse para Cássia o seguinte: você tem que ter medo dos vivos, porque quem tá aqui, e ele apontava para o caixão dentro da Fiorino, já não faz mal para ninguém. E as duas ali ficaram caladas. Foi quando ele pediu um favor para elas, para que elas falassem para a recepcionista abrir o portão para ele e para ela vir trancar o necrotério. Bom, então elas aceitaram, né? Então elas deram tchau para ele e foram dar o recado para a recepcionista. Mas quando chegaram até a recepcionista, a Joana, ela disse que não tinha aberto o portão para nenhuma funerária entrar. Mas as duas disseram que era para ela parar de brincadeira, que elas tinham acabado de conversar com o cara da funerária e que ele queria ir embora. Nessa hora, a recepcionista abriu uma gaveta do lado dela e levantou a chave, mostrando a chave do necrotério, que estava com ela. E mais, ela foi com as duas até o necrotério para mostrar que ele estava realmente trancado, pois ela abriu com a chave o necrotério e mostrou lá dentro. Não havia nenhum corpo ali. E ela contou que naquela noite não teve nenhum óbito no hospital. E ficaram as três na porta do necrotério, uma olhando para a cara da outra, mas todas pensando a mesma coisa, né? O que foi que aconteceu ali? E a Joana tem acesso às câmeras de segurança, mas para não alarmar ninguém, elas se fecharam ali no quartinho e voltaram às imagens. E por Deus, ela jura que nas imagens só apareciam ela e a amiga dela, Cássia, mais ninguém. E até hoje ela se pergunta o que houve ali. O que foi que elas viram? Ela diz que se fosse uma só que tivesse visto aquilo, poderia dizer, tá cansada, enfim, tá vendo coisas, mas as duas viram e conversaram. Mas aí eu, Ana Paula, fico me perguntando, não é o contrário que acontece? Não é do necrotério do hospital que vai para a funerária, por fim, e não da funerária com caixão volta para o necrotério de um hospital? O caminho é inverso, não é? Sei lá o que aconteceu aquela noite, hein? Espírito, solte essa alma. A moça que nos conta esse relato é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e tem 18 anos. E isso que ela vai contar aqui é uma experiência que aconteceu com a mãe dela. Ela conta que a mãe casou com o pai dela muito novinha, e diz aqui que graças a Deus hoje ela é separada, né? Separou em 2012. E a mãe dela ficou com o pai dela por 35 anos num relacionamento abusivo. E há 4 anos atrás, a mãe dela amigou com um cara muito bom para ela. Ele a tratava com muito carinho, muito respeito, e aqui ela vai chamá-lo de Edgar. Só que, infelizmente, há pouco tempo atrás, o Edgar faleceu de câncer no esôfago.
Ele ficou doente por quase 2 anos e a mãe dela foi a única que cuidou dele durante todo esse tempo. Agora segue o relato nas palavras da mãe dela. Então, a partir de agora, quem conta esse relato é a mãe dela. Então, a mãe dela diz que por conta do sofrimento, essa noite, ela foi dormir na casa da filha dela. Ela não queria passar a noite naquela casa onde o Edgar morreu. Então, ela resolveu ir para a casa da filha. E ela pediu para Jesus que não sonhasse com o Edgar. Orou, se preparou para dormir e se deitou. Foi quando em sonho, ela acredita que seja tipo um sonho, talvez uma viagem astral, não sei, talvez no astral, talvez em sonho, porque em sonho ela estava deitada do mesmo jeito na cama, só que ela sentiu alguém deitando atrás dela. Na verdade, deitou ao lado dela. Ela não via a pessoa, mas sentia a presença. E do nada eles começaram a se beijar. E se beijar muito. Uns beijos calientes. Beijos muito bons. Só que, de repente, ela começou a sentir um cheiro de carniça muito forte. E começou a ficar com nojo daquilo e não queria mais. Foi quando ele parou de beijá-la, se levantou, pegou a mão dela muito forte e começou a tentar levantar ela. Começou a puxar ela e ela tentando se segurar, tentando se soltar ali. Foi quando ela ouviu uma voz forte, feminina, que disse o seguinte: Espírito, solte essa alma. E aí ela acordou com a filha dela em cima dela, porque ela estava convulsionando. E ela diz aqui que acredita que o namorado dela, falecido, estava tentando levá-la junto dele. E talvez o anjo dela ou alguma coisa do tipo a salvou disso. Será que era o Edgar? O que era aquele ser no parque de diversões? A moça que nos conta esse relato é de Jacareí, interior de São Paulo. Ela tem 24 anos, mas isso aconteceu quando ela tinha 15 anos de idade. Ela conta que em Jacareí costumava ter uma festa todo ano, sempre no mês de julho. Era uma festa conhecida como Fapija. Tinha várias coisas nessa festa, inclusive animais para exposição e shows durante a noite. E tinha rodeio também, enfim. E tinha um parque de diversões, e foi nesse parque que isso aconteceu. Uma certa noite, então, ela foi num desses shows com uma amiga dela, que é que ela vai chamar de Samantha, que tinha 14 anos na época, e com a irmã dela, que vai chamar aqui de Vanessa. Pois foram ao show à noite, só que ela conta que estava muito lotado, e ela não gosta de ficar em lugar lotado, não consegue ficar em lugar que tem muita gente. Então ela chamou a amiga dela para dar uma volta no parque, né? E ela foi com a amiga, a irmã dela não quis ir. Então foi só ela e a Samantha, a amiga dela, dar uma volta ali pelo parque. E isso já era por volta de 1h30 da manhã. Chegaram no lugar onde ficava o parque e compraram 2 ingressos para andar em algum brinquedo. E como eram adolescentes, corajosas, que não tinham medo de nada, pelo menos elas achavam isso, resolveram ir no trem fantasma. Bom, deram os ingressos, sentaram nos carrinhos e lá foram as duas. Lembrando, ela diz aqui que só estavam as duas no trem fantasma, só tinha ela, a amiga e as pessoas que trabalhavam ali no parque, no trem fantasma, porque nessa hora estava todo mundo vendo o show. Ela diz que no começo estava tudo bem tranquilo naquele trem fantasma, tanto que a amiga dela até disse: "Ai, bem que a gente podia ver alguma coisa estranha aqui dentro, né?" Aí elas entraram na primeira parte ali do trem fantasma, tudo normal. E só para explicar, ela diz que o trem fantasma era assim, tinha 3 partes, 3 sessões onde você passava nesse trem fantasma. E em cada parte tinha mais ou menos uns 3 fantasmas. E era assim, tinha um botão no chão. E a hora que o carrinho passava, tipo, por cima desse botão, ele ativava aquele fantasma lá para se mexer, acender a luz, fazer barulho, enfim. Era o trem que ativava um botão para ele se mexer. Então só tinha o carrinho delas passando lá por dentro. Aí elas passaram pela primeira parte normal. Quando elas entraram na segunda parte do trem fantasma, elas passaram e o primeiro boneco lá acendeu, se mexeu. Aí elas continuaram indo. Quando elas chegaram no segundo boneco, o primeiro acendeu de novo.
elas acharam estranho, porque não vinha outro carrinho fantasma atrás, outro carrinho, né, para acender o boneco novamente ali, que elas já tinham passado por ele. Mas beleza, entraram na terceira parte, que era a mais longa. Essa terceira parte era mais demorada, tinha ali mais ou menos uns 6 fantasmas. E assim que elas entraram, o primeiro já acendeu e logo em seguida já veio o segundo. Só que mais uma vez, quando elas passaram pelo segundo, o primeiro fantasma acendeu de novo. E quando elas olharam para trás, elas viram a pior coisa que podiam ver no mundo. Quando a luz daquele primeiro fantasma acendeu novamente e elas olharam para trás, elas viram ali um ser de estatura baixa, com as mãos tortas para dentro, pés de bode, com o corpo todo peludo e chifres que faziam volta. E esse bicho estava se arrastando, segurando nos trilhos do trenzinho. E ele estava vindo na direção delas. Só que nesse momento, as luzes do trem fantasma inteiro se apagaram e o trenzinho parou. Sabe, apagou a luz do brinquedo inteiro, tipo, acabou a energia, sabe? Apagou tudo, o carrinho parou. Mas ela disse que durou, 2 segundos isso. E quando acendeu de novo, que o trenzinho, o carrinho delas ali, voltou a começar a querer andar, elas sentiram uma mão com unhas muito grandes segurando o carrinho e fazendo esse carrinho voltar para trás em vez de ir para frente. Nessa hora, ela conta que ela e a amiga começaram a gritar e pedir por socorro, mas como é um trem fantasma e geralmente todo mundo grita lá dentro e pede por socorro, os caras lá de fora nem ligaram para os berros delas. Enfim, ela não sabe o que aconteceu, mas aquela coisa soltou o carrinho e elas seguiram o restante ali do passeio e conseguiram sair daquele trem fantasma. Quando elas chegaram lá fora, já foram perguntar pro responsável por aquele brinquedo, o cara que trabalhava lá, se tinha algum boneco lá dentro com aquelas características que elas viram. Se aquilo fazia parte da atração do trem fantasma. E o moço, com uma cara de espanto, disse que não tinha nenhum brinquedo desse tipo lá dentro. Pois para tirar a prova dos 9, elas foram de novo no trem fantasma, morrendo de medo, não passava uma agulha lá, mas a curiosidade era maior. E foram de novo no trem fantasma, só que dessa vez foi tudo normal, as luzes acendendo normal, nenhum brinquedo daquele tipo lá dentro. E ela disse que depois desse dia nunca mais andou nesses negócios de trem fantasma e que depois desse ocorrido ela passou a ver vultos, ver coisas e ouvir coisas estranhas. Ela não sabe se elas viram aquilo porque a amiga dela disse que queria ver algo estranho dentro do trem fantasma. Ela não sabe se esse ser achou que elas desafiaram ele por ir num brinquedo desses tarde da noite. Ela só sabe que elas morreram de medo e ela pode afirmar que ela viu o demônio naquela noite. Ela sabe disso porque aquele ser não fazia parte dos bonecos ali do trem fantasma. E ele era tão feio e tão real. E detalhe, ele estava em todas as 3 partes que o carrinho passou. E aí, curtindo os relatos? Então não esquece de deixar o seu like. A criança no berço. A moça que nos conta esse relato tem 40 anos e é de Belo Horizonte. E isso que aconteceu com ela foi em 2004, quando a filhinha dela tinha 1 ano de idade. Ela conta então que moravam nesse apartamento ela, o marido e a filha. E lembra que era um domingo já quase meia-noite, já estava tarde. E a filha dela costumava ficar agitada à noite, difícil de dormir. E que a filha dela tinha o quartinho dela, todo bonitinho, que eles arrumaram com todo carinho, mas ela não queria ficar no quarto dela de jeito nenhum. Ela acabava dormindo no quarto com o pai e a mãe. Então, eles sempre esperavam ela dormir para então carregá-la e levá-la até o quartinho dela. E então colocá-la no bercinho dela. Nesse dia, nesse domingo, ela conta que eles estavam sem sono e resolveram assistir um filme. Mas nesse dia a menina estava chatinha, lutando contra o sono, estava difícil de dormir. Então o pai dela resolveu deitar um pouco com ela no quarto deles para ver se ela dormia.
E a moça que nos conta o relato continuou lá na sala assistindo o filme. Ela conta que nesse momento a casa estava inteirinha apagada, não tinha nenhuma luz acesa na casa, apenas a luz da TV. E aí, uma meia hora mais ou menos se passou e ela resolveu ir até o quarto para ver se a filha já tinha dormido para então poder colocá-la no bercinho. E ela diz que a porta do quartinho dela dá bem de frente para a sala de TV onde ela estava. E quando ela se levantou e acendeu a luz do corredor, ela ouviu um barulho vindo do quartinho da bebê. Parecia um gemido, um chorinho de criança. Quando ela olhou para dentro do quartinho, ela viu uma coisa que fez as pernas dela bambearem. Tinha um bebê em pé no bercinho da filha dela, que não era a filha dela. Era um bebê muito branco e careca, com as mãozinhas segurando na grade do berço e olhando para ela. Ela acendeu a luz do quarto tremendo e quando a luz acendeu, aquilo sumiu. Ela correu para o quarto dela para ver se o marido e a filha estavam bem e quando chegou lá os dois estavam assim dormindo feito anjinhos. Já ela passou o resto da noite acordada, morrendo de medo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês a camiseta da Virgem Maria, essa aqui que estou vestindo. Nova estampa da Loja Assombrada, ela brilha inteirinha no escuro e está à venda lá na Loja Assombrada. Vai lá dar uma fuçadinha, tem essa e outras camisetas mais. Bom pessoal, espero que tenham gostado dos relatos, por hoje é só. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para você e até o próximo relato. Tchau!